Olá, eu sou Renato Souza Lima, pesquisador do Laboratório Nacional de Nanotecnologia do CNPq. Eu irei abordar nessa apresentação biosensores eletroquímicos, conceito, configurações e aplicações no caso da Covid-19. Eu acredito que essa apresentação cumpre com a proposta da Escola Sirius para professores do ensino médio, que é apresentar para vocês, professores, uma área de pesquisa relevante, atual e multidisciplinar. Essa apresentação pode ser dividida, digamos, em 4 partes, onde eu irei apresentar os conceitos de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, imunoensaios do tipo sanduíche, que é a configuração mais utilizada nesse tipo de plataforma, biosensores eletroquímicos, exemplos para o diagnóstico da Covid-19 e desafios atuais da área. Os primeiros sensores químicos propostos foram os medidores de pH, também chamados de pHmetros, ou mais especificamente eletrodos de membrana seletiva a íons de hidrogênio. Como a gente pode observar nessas fotos, a evolução desses equipamentos mostra de maneira muito didática os avanços que pautaram a área de sensores químicos ao longo do século XX, que ainda são muito importantes atualmente. Eu me refiro mais especificamente à digitalização e à miniaturização desses dispositivos. A ideia com isso é gerar equipamentos de análise mais simples e portáteis, de modo que eles possam ser transportados até o local onde se encontra a amostra para a análise. O conceito de sensor químico foi proposto pelo IUPAC no ano de 1991. São dispositivos capazes de converter uma informação química em sinais elétricos analiticamente úteis. Para isso, esses sistemas fazem uso de dois elementos conectados em série, um receptor, que interage seletivamente com a espécie química que eu quero analisar, também chamada de analito, e o transdutor, que converte essa interação, essa informação química, em um sinal elétrico, dito analiticamente útil, ou seja, um sinal que possui uma correlação, uma relação muito bem definida com a concentração do analito. Essa é a finalidade central dos sensores químicos, que seria obter a concentração desse analito. Em geral, elementos diferentes atuam como receptor e o transdutor. Entretanto, em alguns casos, como em dispositivos contendo o óxido de estanho para o monitoramento de gases, o mesmo elemento pode atuar como receptor e transdutor. 8 anos mais tarde, a IUPAC definiu o conceito de biosensores. Da mesma forma, visam a uma análise quantitativa, obter a concentração do analito através do uso de um transdutor e de um receptor. Mas nesse caso, o bioreceptor consiste de uma molécula biológica, de maneira que a interação entre o analito e o bioreceptor baseia-se em um processo e um mecanismo bioquímico. Os bioreceptores mais utilizados são aptâmeros para o reconhecimento de moléculas de DNA e de RNA, e especialmente anticorpos para reconhecimento para a detecção de proteínas, como biomarcadores de câncer e também da doença de Alzheimer, por exemplo. A configuração mais utilizada em biosensores é aquela chamada de imunoensaio do tipo sanduíche. Nesse caso, o analito consiste em geral de uma proteína que é analisada através do uso de dois anticorpos. Inicialmente, temos um anticorpo de captura, que pode ser, por exemplo, ancorado sobre uma superfície metálica, que pode atuar como eletrodo. Esse anticorpo visa, então, a uma interação específica seletiva para a captura dessa proteína que está presente originalmente numa amostra. Essa interação ela geralmente ocorre por tempos que variam de 20 minutos a 1 hora. Para tanto, uma gota contendo a amostra é então adicionada sobre essa interface, por exemplo, contendo o eletrodo e o anticorpo de captura. Após esse tempo de interação, remove-se a amostra, realiza-se a limpeza dessa interface, por exemplo, com uma solução eletrolítica.
e em seguida goteja-se uma segunda solução contendo um segundo anticorpo que é chamado de anticorpo de detecção. Esse anticorpo de detecção ele também é capaz de interagir de maneira seletiva com o analito, a proteína no caso, e daí de onde vem esse termo imunossaio do tipo sanduíche, uma vez que o analito localiza-se na parte central dessa arquitetura. Por que anticorpo de detecção? Esse anticorpo ele contém em sua estrutura aquilo que a gente chama de label. Geralmente é uma enzima que vem a gerar um fenômeno geralmente óptico ou eletroquímico, e esse fenômeno vem então a acarretar na formação do sinal elétrico analiticamente útil, como a gente pode observar nesse gráfico. Em maior sendo a concentração da proteína presente na amostra, maior será a concentração desse analito capturado pelo anticorpo de captura. Logo, maior será a concentração do anticorpo de detecção ancorado a essa interface, maior será a concentração do label, maior também será essa resposta elétrica analiticamente útil, de maneira que a gente pode fazer uma correlação entre a magnitude dessa resposta elétrica e a concentração do meu analito da minha proteína. Como a gente pode observar, esse tipo de plataforma é bastante multidisciplinar. Em termos de biologia, conceitos de biomoléculas, biointerações, imunologia são muito importantes. No que tange a física, a própria óptica e a física elétrica do estado sólido são essenciais. E em relação à química, cabe destacar a eletroquímica, a própria química de soluções, interações intermoleculares e química orgânica também. A química orgânica é envolvida, em especial, na etapa de modificação química ou de ancoramento do anticorpo de captura à superfície do eletrodo. Aqui eu trago, por exemplo, a estratégia mais utilizada, que consiste na química de ligação da carbodimida. Consideremos, por exemplo, um eletrodo com grupo carboxílico na sua superfície, ao passo que os anticorpos possuem nas suas extremidades grupos amina. Então, a adição da carbodimida, ela então vai acarretar na formação de ésteres instáveis com a consequente formação de uma amida, promovendo então uma ligação covalente entre o eletrodo, representado por 1, e o anticorpo, nesse caso o anticorpo de captura, representado por 2. O caráter multidisciplinar dessa área de pesquisa, como também de tantas outras, é importante, eu diria, não apenas para uma contextualização científica, mas também por promover, por possibilitar um aprendizado, um ensino integrado ou holístico, onde esses diferentes campos do conhecimento não se encontram separados em caixinhas diferentes, mas muitas vezes eles estão governando, interferindo sobre o mesmo fenômeno e ao mesmo tempo. Os biosensores eletroquímicos, eles caracterizam-se pela presença de um eletrodo, como o transdutor. Os eletrodos mais utilizados são o carbono e metais nobres como o ouro e a platina. E nesse caso, o label, ou seja, a enzima que se encontra ancorada ao anticorpo de detecção, necessariamente ela tem que gerar a ocorrência de uma reação eletroquímica, ou seja, uma redução com ganho de elétrons e ou uma oxidação com a perda de elétrons. Esses fenômenos, então, eletroquímicos irão gerar a resposta elétrica analiticamente útil do meu biosensor. São dois os labels mais utilizados. Temos, por exemplo, a enzima peroxidase, uma reação bastante utilizada por exemplo, a oxidação do corante
tetrametilbenzindina. E o segundo label bastante utilizado é a própria glicose oxidase, encontrada, por exemplo, nos medidores de glicose. Ela gera, então, a oxidação da glicose, gerando a formação de peróxido, e a partir desse momento, diferentes rotas podem, então, ser utilizadas para a geração da resposta elétrica do biosensor. Um exemplo, como abordei anteriormente, é a própria oxidação da tetrametilbenzidina. Uma outra possibilidade é a redução direta do peróxido de hidrogênio, por exemplo, usando platina como o eletrodo. A questão que fica é quais seriam as vantagens desse tipo de plataforma. Bom, os biosensores eletroquímicos, eles têm uma capacidade ímpar de combinar o baixo custo com alto desempenho de análise, especialmente uma alta sensibilidade, ou seja, dispositivos a um custo acessível são capazes de gerar análises de alta sensibilidade, ou seja, nas quais é possível quantificar uma concentração muito reduzida da espécie química de interesse do analito. Uma vantagem, por exemplo, é em diagnósticos, onde passa a ser possível a realização de um diagnóstico precoce. Uma outra vantagem é a capacidade ou a compatibilidade de miniaturização da plataforma. Além dos equipamentos de bancada convencionais, como eu mostro aqui, para a realização dessas medidas eletroquímicas, são disponíveis também dispositivos portáteis que literalmente cabem na palma da mão, como a gente pode observar. Esses dispositivos são, em geral, controlados por celulares, seja utilizando para a conexão entre o equipamento e o celular cabo de áudio, uma entrada USB ou mesmo uma comunicação sem fio usando o Bluetooth. Temos então uma plataforma não apenas portátil, como também de simples uso e que oferta telemedicina através do envio da transmissão dos dados. Aqui são alguns trabalhos importantes, pioneiros, no que tange ao desenvolvimento desses equipamentos miniaturizados para a realização dessas medidas eletroquímicas, alguns dos quais foram desenvolvidos no nosso grupo. Em relação ao diagnóstico da COVID, uma pergunta que devemos fazer, muito básica, seria: nesse caso, para o diagnóstico da COVID, quem seria o analito e quem seria o biorreceptor? Para responder essa pergunta, são necessárias algumas considerações preliminares sobre o próprio vírus, SARS-CoV-2. Ele contém na sua parte interna ácidos nucleicos e proteínas, como especialmente a proteína N, além de proteínas de membrana, como a proteína Spike, a proteína S. É através dessa proteína que o vírus penetra, consegue realizar a sua entrada nas células, através da sua interação com o receptor ACE2. Nesse caso, nós temos então a resposta imune, que consiste em gerar anticorpos para a indicação da presença do vírus e também para a sua neutralização, através de interações seletivas do anticorpo com a própria proteína spike, que passa a ser então impedida de interagir com o receptor ACE2 e então de realizar a entrada nas células. Nesse caso, nós temos 3 tipos de analitos que podem ser analisados visando ao diagnóstico da COVID-19. Proteínas, as mais utilizadas têm sido então as proteínas S e a proteína N, ácidos nucleicos e os próprios anticorpos. Em relação ao desenvolvimento ou ao uso de biosensores eletroquímicos, esses têm sido propostos especialmente para o monitoramento de proteínas e de anticorpos. E uma razão para essa escolha é a baixa sensitividade no tocante ao uso de
métodos de análise baseados no monitoramento de ácidos nucleicos. Eu me refiro nesse caso a um alto percentual de falsos negativos, que pode alcançar valores de até 70% a 80%. Em adotando as proteínas como analito, como espécies químicas de interesse visando então o diagnóstico da Covid-19, o bioreceptor mais utilizado nas plataformas de biosensores são os próprios anticorpos. Já para o monitoramento desses anticorpos, o caminho inverso é adotado. As proteínas, em geral a proteína spike, a proteína S, é aquela mais utilizada para cumprir o papel de bioreceptor ancorado sobre o eletrodo. Aqui nós temos um exemplo publicado meses atrás para o diagnóstico da COVID através do monitoramento da proteína N. Então, a proteína N, nesse caso, é o nosso analito, é o biomarcador da presença da COVID-19 e, como esperado, os pesquisadores utilizaram o anticorpo como o bioreceptor para a captura dessa proteína em amostras de soro humano. Foi utilizada uma configuração do tipo sanduíche, usando a química de ligação da carbonimida para modificação do eletrodo com anticorpo de captura. A peculiaridade desse trabalho é que o anticorpo de detecção, bem como o label, que foi a enzima peroxidase, eles foram modificados quimicamente sobre a superfície de nanopartículas metálicas. Os nanomateriais são realmente bastante utilizados em biosensores e uma das causas é o ganho de sensibilidade que eles promovem. E isso provém especialmente da razão área-volume elevada desses materiais, que vem a resultar em um aumento da densidade, nesse caso, tanto de anticorpos de detecção, como também da enzima peroxidase. Isso para o mesmo experimento. A enzima peroxidase neste trabalho, então, acarretou na oxidação do corante, tetrametilbenzidina, então foi responsável pela geração da resposta elétrica analiticamente útil do método. Como a gente pode observar nessa foto, foi utilizado um equipamento para medida eletroquímica realmente muito portátil, que foi conectado através de uma entrada USB a um celular para o controle da medida, a aquisição dos dados e o tratamento desses. Aqui mais um trabalho, utilizando da mesma forma um equipamento para medidas eletroquímicas portátil, mais uma vez controlado por um smartphone, assim como neste outro trabalho, da mesma forma, uma plataforma com este potencial de poder ofertar uma análise simples utilizando uma instrumentação de baixo custo e portátil. Aqui é o exemplo de como esse tipo de método pode atuar na prática. Nesse gráfico nós temos respostas médias globais, por exemplo, obtidas para um grupo de indivíduos saudáveis e para um grupo de pacientes da COVID, onde se observa claramente que há uma diferença, uma discrepância entre a resposta eletroquímica gerada para o grupo positivo e a resposta eletroquímica gerada para o grupo negativo. Em um caso real, por exemplo, uma dada amostra gerando sinais da ordem deste valor, nós poderíamos então inferir que se trata de um paciente com a Covid-19. Indo para a parte final da apresentação, então eu gostaria de destacar desafios atuais da área, para onde a área tende a caminhar nos próximos anos. Uma das novas vertentes trata-se do monitoramento in situ, ou seja, da análise de fenômenos nos locais
onde esses fenômenos realmente ocorrem. E um exemplo muito didático desse tipo de desafio, que seria o monitoramento in situ, são os sensores vestíveis em pele humana. Então, esse tipo de dispositivo possibilita, por exemplo, o monitoramento em tempo real de níveis de espécies como glicose, álcool. Neste trabalho, por exemplo, publicado também recentemente, eletrodos vestíveis foram fixados sobre a pele de voluntários que, ao longo de tarefas como exercícios físicos, alimentação, etc., esse tipo de plataforma então possibilitou o monitoramento da glicose. Aqui é uma plataforma desenvolvida no próprio LN Nano, onde esses sensores vestíveis eletroquímicos foram fixados em luvas. Poderia ser aplicado, por exemplo, para o monitoramento de profissionais de laboratórios ou de indústrias quanto a uma eventual exposição a gases tóxicos como ácidos. Aqui é um exemplo de sensores vestíveis que vem sendo implementado aqui no nosso grupo, que são sensores vestíveis sobre folhas, nesse caso folhas de soja, e o objetivo desse tipo de desenvolvimento é, por exemplo, assistir à agricultura 4.0. Temos aqui um caso interessante onde pesquisadores da Universidade de Washington levaram a ideia de biosensor a um ponto radical em termos da biologia. Nesse caso, o transdutor é um eletrodo que foi então integrado, digamos assim, a um gafanhoto. O biorreceptor, nesse caso, é realmente bio. O biorreceptor, nesse caso, foi o próprio gafanhoto, ou mais especificamente as suas antenas. Isso porque elas possuem milhares de neurônios receptores olfativos que possuem uma altíssima capacidade de monitoramento de reconhecimento de gases. Essas antenas transformam essa interação com os gases em sinais elétricos que nesse trabalho puderam ser detectados através do transdutor. Como a gente pode observar nesse gráfico, esse transdutor ele consegue gerar identificar o tipo de gás que está interagindo com as antenas do gafanhoto através dos diferentes perfis que são gerados nessas respostas elétricas analiticamente úteis. O objetivo, segundo os autores desse tipo de desenvolvimento, é, por exemplo, vir a substituir no mundo real o uso de cães farejadores. Entretanto, eu acredito que a implementação desse tipo de sistema venha a sofrer com algum tipo de impedimento de ordem ética. Uma outra vertente bastante interessante e que também vem sendo estudada no nosso grupo é o uso cada vez mais recorrente de inteligência artificial, de machine learning, em análises químicas para o melhoramento do desempenho da análise, por exemplo, o aumento da sensibilidade e, em especial, o aumento da acurácia, ou seja, reduzir os riscos de falsos positivos e de falsos negativos. Essa convergência entre sensores químicos e machine learning tem sido utilizada não apenas para diagnósticos, como é o caso aqui, por exemplo, para o diagnóstico do câncer de mama, como também em outras áreas para análise de íons e análise, por exemplo, de energia renovável, como é o caso, por exemplo, do bioetanol. Gostaria também de destacar um outro desafio que tem batido a porta da academia, dos pesquisadores, dos cientistas dessa área, que é a necessidade urgente de desenvolver não apenas biosensores de alto desempenho, ou seja, de alta sensibilidade, de alta acurácia,
mas também dispositivos que possam ser levados, que possam ser comercializados, ou seja, que apresentem uma compatibilidade de produção em larga escala e que apresentem uma compatibilidade de análise de rotina. Trago aqui, por exemplo, uma frase muito interessante desse artigo, publicado por pesquisadores australianos, e eles foram muito felizes nessa conclusão, digamos. Eles escrevem que a academia ela permanece fixada em desenvolver carros esportivos de alto desempenho, enquanto que na realidade o que o mundo real necessita é de um carro sedã acessível para que possa resolver, nesse caso, a demanda dos biosensores comerciais que vão ser utilizados no nosso dia a dia. Atualmente temos os medidores de glicose, como um exemplo de sucesso de biosensores eletroquímicos, mas é fato que precisamos, o mundo carece do emprego de maiores de plataformas para monitoramento de demais espécies químicas de interesse. Nesse sentido, eu destaco artigos, próprias apresentações no YouTube do professor George Whitesides, que é da Química da Universidade de Whitesides, da Universidade de Harvard. É um nome muito importante nessa empreitada de desenvolvimento de dispositivos de baixo custo e que possam ser comercializados. Desde 2007, por exemplo, ele tem trabalhado com dispositivos de papel, o papel sendo utilizado como uma plataforma para a realização de análises ópticas e eletroquímicas. Recomendo, por exemplo, este vídeo que está disponível no YouTube, onde ele argue sobre essa dicotomia de simplicidade e complexidade na academia. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos que puderam assistir a essa apresentação. Gostaria também de agradecer ao comitê organizador do evento pelo convite, é uma honra. Também ao meu grupo e ao Eleninando do CNPEM. Por fim, a mensagem principal que eu gostaria de destacar novamente é sobre a relevância desse caráter multidisciplinar dessa área de pesquisa e também de muitas outras, não apenas para uma contextualização para o aluno sobre o que se faz, está fazendo em termos de ciência, mas também como uma possibilidade de gerar um aprendizado integrado com a discussão sobre a correlação, inter-relações entre todos esses campos do conhecimento que podem interferir sobre um fenômeno simultaneamente. É isso, obrigado.